Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, pelos enfileirados alinhadamente, pelos que repelem fortemente os demônios, pelos que recitam concentradamente a advertência ao Corão, certamente vosso Deus é único, o Senhor dos céus, da terra e do que há entre ambos, e Senhor dos orientes. Certamente nós embelezamos o céu mais próximo com a beleza dos astros e como proteção contra todo demônio rebelde. Assim, eles não podem escutar ao Conselho Supremo de Anjos, pois são apedrejados, atacados por todos os lados, sendo duramente repelidos e terão castigo perpétuo, exceto quem escutar algo furtando, então uma chama de brilho penetrante o persegue. Portanto, pergunta-lhes, ó Muhammad, acaso são eles uma criação mais forte ou os outros que criamos? Certamente nós criámos-los, os humanos, de barro viscoso, mas admiras que te rejeitem enquanto troçam da verdade. E quando são advertidos, não prestam atenção. E quando veem um sinal, evidência da verdade, fazem troça e dizem: isto não é senão magia evidente. Acaso quando morrermos e nos tornarmos pó e ossos, certamente seremos nós ressuscitados? E também nossos pais primitivos? Responde: sim, e vós sereis humilhados. A ressurreição acontecerá com apenas um único grito. Eis então que começarão a olhar pávidos e dirão: ai de nós, este é o dia da retribuição. Será dito a eles: este é o dia da decisão, acerca do qual vós rejeitáveis. Será dito aos anjos: reúne aqueles que foram injustos, seus comparsas e tudo que adoravam. Em vez de Allah, então guiai-os ao caminho do inferno, mas fazei-os parar lá, porque serão interrogados: que se passa convosco? Não vos socorreis uns aos outros, tal como no mundo? Porém, nesse dia estarão totalmente submissos, e alguns deles aproximar-se-ão aos outros, seus líderes, interrogando-se. Os seguidores dirão: certamente vós vinhas a nós pela direita, desencaminhando-nos. Os líderes responderão: não, vós próprios não erais crentes, e não tínhamos poder algum sobre vós, porém, vós próprios erais um povo rebelde. Então, foi justificada contra nós a palavra de nosso Senhor. Certamente o castigo todos nós teremos que provar. Portanto, desviamos-vos, pois nós próprios estávamos desviados. Então, nesse dia, certamente todos eles estarão compartilhando no castigo. Certamente, assim nós tratamos os criminosos. Certamente, quando lhes era dito: não há divindade exceto Allah, comportavam-se arrogantemente e diziam: acaso abandonaremos nós as nossas divindades por um poeta louco? Mas o profeta veio com a verdade e confirmou todos os mensageiros anteriores. Certamente vós, descrentes, tereis que provar o castigo doloroso, e não sereis retribuídos senão pelo que praticáveis, exceto os servos sinceros e escolhidos de Allah. Esses terão uma provisão conhecida, variedade de frutas, e serão honrados em jardins da delícia, sentados sobre leitos, frente a frente. Circulará para eles uma taça de vinho de fonte corrente, branco, delicioso para quem beber, que não causará efeito nocivo e nem se embriagarão com isso. E junto deles estarão as huris de grandes e lindos olhos, que restringem os olhares contra estranhos, puras e delicadas como se fossem ovos bem protegidos. Então, alguns deles aproximar-se-ão aos outros interrogando-se. Um deles dirá: certamente eu tinha um companheiro próximo no mundo, que dizia: acaso tu és dentre os que acreditam na vida após a morte? Acaso quando morrermos e nos tornarmos pó e ossos, certamente seremos nós ressuscitados e julgados? Dirá aos outros no paraíso: porventura quereis ver onde ele está? Então espreitará e vê-lo-á no meio do inferno. Dirá: por Allah, quase me destruías. E se não fosse pelo favor de meu Senhor, realmente também eu seria dos que foram trazidos ao inferno. E pela imensa satisfação exclamará aos habitantes do paraíso: será que não morreremos outra vez, além da nossa primeira morte no mundo?
e jamais seremos nós castigados. Certamente, este é que é o grande êxito. Para algo semelhante a isto, que trabalhem os trabalhadores que almejam essa recompensa. Acaso é isso o paraíso melhor como hospitalidade à árvore de Zacum? Certamente nós fizemos-la um castigo para os injustos. Certamente é uma árvore que cresce no fundo do inferno, cujos cachos são como se fossem cabeças dos demônios. E certamente eles, os injustos, alimentar-se-ão disso, e com isso encherão seus ventres. Depois, sobre isso terão uma mistura, uma bebida feita de água fervente. Em seguida, certamente para o inferno será seu retorno, porque encontraram seus pais desviados e se apressaram em seguir sobre as pegadas deles. E antes deles já se tinha desviado a maioria dos povos primitivos, embora entre eles já tivéssemos enviado admoestadores. Vê então qual foi o fim dos que foram admoestados e não quiseram escutar, exceto os servos sinceros e escolhidos de Allah. E, de facto, Nu invocou-nos ao ficar desapontado com sua gente, e quão excelentes somos em atender invocação. E salvamos a ele e a sua família da grande calamidade, dilúvio, e fizemos de sua descendência os únicos sobreviventes, e deixamos para ele uma menção honrosa nas gerações posteriores, que a paz esteja sobre Nu entre os mundos. Na verdade, assim retribuímos os benfeitores. Certamente ele era um dos nossos servos crentes. Depois afogamos os outros. E certamente um dos seus seguidores na mensagem divina era Ibrahim, quando veio com coração puro, livre de politeísmo a seu Senhor, quando disse ao seu pai e a seu povo: que é isso que adorais? Acaso desejais adorar falsas divindades em vez de Allah? Qual então o vosso pensamento acerca do Senhor dos mundos? Será que não vos castigará pela idolatria? Então lançou um olhar às estrelas e disse: certamente eu estou doente, não me sinto bem. E voltaram-lhe as costas, retirando-se. Então virou-se aos ídolos, deuses deles, e disse: não comeis? Que se passa convosco? Não falais? Então virou-se contra eles, a bater com a mão direita, destruindo-os. Então os idólatras aproximaram-se apressadamente a ele. E Ibrahim disse: acaso adorais o que vós próprios esculpis, enquanto Allah criou a vós e ao que fazeis? Disseram: construí para ele um edifício, fornalha, e lançai-o ao fogo ardente. E intentaram contra ele uma conspiração, mas fizemos-los os mais humilhados ao frustrar sua conspiração. E Ibrahim disse: certamente eu irei para o novo rumo a ser mostrado pelo meu Senhor, que me guiará.